Amados, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 8, o versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre todo o teu povo, e as tuas casas, e a casa dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó e de seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Amados, esta praga, a 4ª praga, que é a praga das moscas, ela, na verdade, é o início de um ciclo que a palavra do Senhor, ela revela no livro de Êxodo, entre todas as pragas, um ciclo de 3 juízos. O primeiro ciclo começa com a primeira praga, e ele se inicia quando Moisés e Arão encontram Faraó à beira do rio Nilo, e ali é proferido o juízo sobre a condição de que Faraó não obedecesse à ordenança do Senhor, à voz de Deus, de libertar o seu povo. Vieram 3 pragas, e agora, nesta 4ª praga, começa-se um novo ciclo de 3 juízos. E não é coincidência. Deus estava operando também nisto. As outras pragas, nós percebemos que cada uma houve um encontro de forma diferente, distinta. E a praga se manifestou de uma forma distinta, o juízo de Deus. E nesta 4ª praga, também Moisés e Arão, eles encontram Faraó às margens do Nilo. Segundo a cultura egípcia, Faraó era como um deus, um falso deus, nós sabemos. Mas a cultura egípcia acreditava que ele era o filho de Deus. E ele tinha como parte do ritual dele, de tempos em tempos, comparecer às águas do Egito para ali fazer o seu culto, fazer as suas cerimônias, para que, segundo a cultura egípcia, todas as coisas acontecessem no Egito. E as Escrituras falam que Deus, então, através de Moisés e Arão, eles encontram Faraó neste momento do seu ritual, e ali
Novamente, é dito a Faraó que o povo de Deus deveria ser liberto para adorar a Deus. E mais uma vez, as Escrituras afirmam que Faraó faz pouco caso daquilo que estava sendo dito a ele da parte de Deus. E as Escrituras afirmam que então, esta quarta praga, a praga de moscas, e segundo alguns estudiosos dizem que esta mosca, ela não era uma mosca como essa mosca que nós temos caseira, ela é uma mosca diferente. Alguns diziam que era mosca de cão. Ela tinha uma picada ou uma mordida. Eu acredito que, eu nunca vi essa mosca, mas segundo o que os historiadores falam acerca da sensação da picada desta mosca, acho que vocês já devem ter sido picados algumas vezes por mutuca. Ela é bem pequenininha. Eu acredito que essa mosca-cão, ela oferecia uma dor e uma irritação muito superior a dessa que nós conhecemos como mutuca. Você imagina um enxame de moscas deste tipo que invadiram o Egito de tal ponto que foi notado. Não foi uma coisa assim que aconteceu, porque geograficamente o Egito tem isso, por causa das cheias e da vazão do rio. Ficam algumas poças de água e cria-se muitos insetos. Mas isso é uma coisa controlada lá, naquela região ali do Nilo. O que aconteceu não foi alguns insetos que picaram. As Escrituras falam que este enxame de moscas entrou no palácio, entrou nas casas dos egípcios, atacou o gado, atacou todos os animais domésticos, a ponto de Faraó ter ficado tão incomodado que ele corre em direção a Moisés e Arão e pede pela misericórdia de Deus que afastasse esta praga de moscas que tinha entrado no Egito. E uma coisa mais interessante e tremenda ainda é que, segundo a ordem que Deus deu, aquilo que ele falou, a palavra de Deus, é que a terra de Gósen não teve nenhum enxame de moscas cão, nenhum. Os filhos de Israel que ali estavam ficaram tranquilos. Eles tiveram uma vida normal. Eles não foram importunados. Eles não foram agredidos. Não aconteceu nada. As Escrituras dizem que então Faraó, desesperado, e quando falo desesperado, amados, é assim, no desespero você não pensa em outra coisa senão aliviar a tua dor, não é? Diante disso que estava acontecendo, não era apenas um pedido de socorro, era inclusive um reconhecimento da fraqueza dos deuses que guardavam o Egito. Porque esta praga de moscas que o Senhor enviou tinha como objetivo destronar espiritualmente este tipo de culto que estava sendo feito relacionado a esta manifestação, as moscas. Faraó, ele chega a Moisés e Arão e ali ele faz uma concessão, ele tenta fazer um acordo. Olha, vamos fazer o seguinte: você ora a Deus, Deus tira as pragas e eu libero vocês para que vocês vão adorar o Deus de vocês. Vão lá, adorem Ele e olha, por favor, não me incomodem mais com isso. Quer ver uma coisa? Acompanha ali o versículo 25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide sacrificar ao vosso Deus. Aonde? Onde é que está escrito aí? O local? Nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim. Amados, quando nós decidimos servir a Jesus, quando nós decidimos buscar a Deus, ter relacionamento com Deus, muitas coisas da nossa vida foram mudadas.
E não por uma imposição pastoral, não por uma imposição, de repente, de um meio evangélico, ou porque alguém mandou. Não. Cada uma dessas mudanças, elas acontecem através do próprio Espírito de Deus. E Deus foi excelente, foi tremendo quando instituiu isso. E uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Convencer o homem da transgressão. É convencer o homem do erro. A nossa parte é fazer uma escolha entre uma ou outra. Entre dar ouvidos ao que o Espírito diz e lutar a favor da vontade do Espírito de Deus, ou dizer, eu vou com calma. Não, olha, veja bem, eu não vou mergulhar de cabeça. Mas espera aí. Quem disse que o Espírito Santo impele o homem a mergulhar de cabeça no início de uma conversão? Quem disse que o Espírito Santo, que é aquele que é apaixonado pela alma do homem, que é um dos maiores interessados em que o homem seja feliz e tenha vida com abundância, está submetendo o homem a um meio que possa destruí-lo? Amados, este tipo de pensamento é egípcio, é mundano. O Espírito Santo de Deus com certeza fala aos nossos corações. E sabe qual é o teor da voz do Espírito? Tem a ver com você amar a Deus sobre todas as coisas. E se for preciso você fazer uma escolha, com certeza é Deus o escolhido. Se for preciso você fazer uma escolha entre estar em um ambiente que entristece a Deus, pelo simples prazer de estar, sem nenhuma obrigação profissional, mas pelo simples prazer de estar, eu pergunto, amados irmãos, o que o Espírito Santo de Deus sente em relação a nossas almas nesses momentos? Desde a primeira manifestação de juízo de Deus no Egito, até a 10ª manifestação do juízo, o objetivo de Deus foi deixa meu povo ir. Meu povo precisa sair do Egito. Esta terra não pertence a eles. Este lugar é um lugar corrompido. Mas aonde eles vão? Vão para o deserto. Mas no deserto não existe vida. Se Deus estiver lá, haverá vida. E depois, a terra prometida é o próximo lugar aonde eles chegarão. Esse foi o objetivo de Deus. É nisto que consiste o apelo de Deus para cada juízo que se manifestou. Amados, Moisés disse, não convém que façamos assim. Porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, o que está escrito ali? Não nos apedrejariam eles? O que Moisés estava vendo não era uma revelação, era algo simples de se entender. Para nós que não estamos vivendo naquela época e não conseguimos ver o que acontece quando se sacrifica, quando se adora a Deus, mas segundo alguns escritos de alguns historiadores, se isto fosse feito, eles fizessem um sacrifício, pegassem um animal, sacrificassem, eles consagrassem a Deus, derramassem o sangue sobre o altar, a carne fosse dividida, para aquele que trouxe o sacrifício, comeria uma porção da carne, o sacerdote comeria outra porção da carne, os levitas começariam a adorar a Deus e a louvar e a exaltar o nome do Senhor. Amados, isto para os egípcios seria uma abominação.
Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 20. Vamos falar do quarto mandamento. Versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. No livro de Gênesis, a Bíblia fala que após Deus ter feito todos os céus e a terra, 6º dia, criou os animais, e aí criou o homem. Ele diz assim: o 7º dia será um dia consagrado ao Senhor, será um dia de descanso. Ele fez questão que o homem fosse a sua imagem e semelhança. E amados, existem coisas que nós só vamos receber da parte de Deus como revelação do céu. Mas uma das coisas que Deus deixou claro foi: não se trabalha no 7º dia. Após uma jornada de 6 dias de trabalho, no 7º dia você para e descansa. Você para e adora a Deus. Você para e busca a presença de Deus. Você para e naquele dia você vai relaxar, vai somente se deliciar na presença do Senhor. Para os judeus, foi exatamente isso que Deus disse: o dia de sábado, um dia consagrado ao Senhor. Mas as Escrituras falam que quando Maria Madalena foi no domingo no sepulcro, ela chega ali naquele lugar e ela de repente se depara com o sepulcro aberto e Jesus não estava no sepulcro. E de repente ela vê 2 anjos ali sentados e os anjos dizem a ela: mulher, o que procuras? Você procura aquele que está vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. E por causa desta ressurreição ter se dado neste dia, no domingo, é que todos aqueles que adoram o Senhor Jesus, que creem no seu nome, na sua salvação, não guardam o sábado, guardam o domingo, mas permanecem respeitando a lei de Deus. 6 dias trabalham e um dia ele reserva para buscar a presença do Senhor. E amados, você sabe qual é a relação que existe entre a 4ª praga e o 4º mandamento? Se você chegar em casa na tua cozinha e tiver muita mosca, o que você logo saca? Puxa vida, alguém que estava, digamos assim, obrigado, comissionado a recolher o lixo, não recolheu o lixo, né? Ou de repente, olha para a pia e vê, existe algum tipo de sujeira em cima da pia. É assim ou não é? A presença de mosca demonstra o quê? Putrefação da carne, demonstra decomposição da carne, demonstra morte e demonstra sujeira, certo? E o que Deus estava querendo ensinar ao povo que tinha acabado de ser liberto do Egito através desta 4ª praga? Vocês devem guardar o dia de sábado, ou domingo para nós, e buscar a presença de Deus, para que espiritualmente vocês não se corrompam, para que espiritualmente vocês não venham entrar em decomposição, em fadiga, e venham ter sérios problemas, tanto de saúde como espiritualmente.